nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, e que nos faz brancos como a neve. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Erga suas mãos ao céu. Glória a Deus. Aleluia. Erga suas mãos aos céus. Faça essa oração. Diga: Senhor, a minha confiança está no teu sangue. É o teu sangue sobre a minha vida que me lavou, que me restaurou, que me aproximou novamente ao Pai. É o teu sangue que me dá livre acesso ao trono da graça. Por isso, nesta tarde, eu quero entrar com confiança ao teu trono, Senhor, para receber de ti tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que o Senhor tem para me dar como filho, como teu filho amado, em nome de Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir Jesus nesta tarde? Aleluia. Tome seu assento. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Estou muito feliz pela sua presença aqui conosco. Quero pedir que os voluntários, por favor, com muito amor, acendam as luzes. Quero olhar bem no rostinho desses irmãos tão lindos, tão abençoados. Amém? Quero olhar bem na petequinha dos olhos de vocês, dizer que vocês são muito amados. Quero também falar com os irmãos que estão nos assistindo ao vivo, pelo YouTube, nesse momento. Quero que o Senhor Jesus abençoe sua vida grandemente, você seja grandemente alcançado pela palavra do Senhor. Hoje, Deus preparou para nós um banquete. Quantos querem se deliciar no banquete do Senhor? Amém? Então aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nesta tarde nós vamos falar um tema muito poderoso, muito maravilhoso acerca da graça de Deus. Eu quero que você fique bem atento ao que Deus vai falar conosco nesta tarde. Projeta para mim, por gentileza, o tema, né? Nós temos um tema aqui. Nós vamos falar hoje sobre os 5 aspectos da graça. Os 5 aspectos da graça de Deus. Hoje, o Senhor preparou para você algo maravilhoso. Hoje o Senhor quer trazer a você a plena convicção de que Ele começou a boa obra e que Ele vai concluir a boa obra na sua vida. Amém? Saiba, Jesus, Ele não veio a nesta terra somente para levar você para o céu. Existem muitas doutrinas que pregam que nós somos salvos para ir para o céu. Isso também é uma verdade, mas essa não é a verdade completa. Jesus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o que se perdeu, pastor? O que se perdeu fomos nós, irmãos, a humanidade. Porque quando Deus fez o homem, Ele fez com um propósito maravilhoso. Ele fez o homem no 6º dia, porque nos primeiros 5 dias, Ele completou toda a obra. Ele preparou toda a casa. Tudo já estava pronto. Quando Adão nasceu, tudo já estava pronto. Então Adão poderia ali desfrutar e descansar, se deliciar, ter plena comunhão com Deus, porque tudo já estava pronto. E foi isso que a humanidade perdeu.
E Jesus veio buscar e restaurar tudo o que havia perdido. E eu quero nesta tarde falar para os irmãos com respeito a esse tema, os 5 aspectos da graça de Deus na nossa vida. Nós precisamos compreender essas verdades. Eu oro a Deus nesse momento que Deus traga revelação ao seu coração, para que você tenha plena confiança, plena convicção, plena ousadia de desfrutar de tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz. Amém? Posso ouvir um amém da igreja? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, que está em Salmo 103, o livro número 103, versículo do 2 ao 6. Glória a Deus, aleluia, os 5 aspectos da graça. Você pode ler a sua Bíblia no seu smartphone, no seu tablet, na sua Bíblia de papel, amém? Somos livres para consultar a palavra de Deus. Salmo de número 103, versículo 2, vamos ler do 2 ao 6. Diz assim, aleluia, projetou na tela aqui? Glória a Deus, vamos ler. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de amor e de compaixão. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz retidão e justiça a todos os oprimidos. Curve sua cabeça por um instante, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesta tarde, nós te louvamos, te adoramos, engrandecemos o nome de Jesus. Ó meu Deus, obrigado pela rica oportunidade de estarmos aqui, na tua santa presença, para recebermos de ti, para nos deliciarmos com o banquete que está na tua mesa. Que essa palavra venha de encontro aos nossos corações, Senhor, trazendo a cura da qual precisamos, trazendo a restauração da qual precisamos, trazendo o renovo, Senhor, trazendo, meu Deus, tudo aquilo, Senhor, que nós precisamos, Pai, para vivermos uma vida plena na tua santa presença. Em nome de Jesus, amém. Quantos podem aplaudir Jesus nesta tarde? Pode aplaudir bem forte, irmãos, é para Jesus. Glória a Deus. Eu estava falando para os irmãos que Jesus ele veio buscar e restaurar aquilo que se havia perdido. Eu quero falar para você muito claramente nesta tarde, dizer que em Cristo, tudo aquilo que se perdeu, já foi restaurado. Amém? Você pode desfrutar plenamente de tudo aquilo que o nosso pai Adão perdeu. Hoje você pode desfrutar plenamente em Cristo Jesus. Então, quando nós falamos da graça, existem até alguns equívocos, alguns erros, que quando alguns falam da graça. Uma vez eu falando com um irmão sobre a graça, ele disse, não pastor, nós temos que pregar sobre Jesus, não sobre a graça. Eu comecei a rir e falei, não meu amado, você está equivocado. A graça de Deus é o próprio Cristo, amém? A graça de Deus é o próprio Cristo. Jesus é a graça de Deus. Como falar de Jesus e não falar daquilo que Ele é? Ele é a graça de Deus. A graça, irmãos, ela é revelada em Cristo Jesus. A graça é o favor imerecido. A graça é a restauração. A graça é a plenitude de Deus, do Deus Pai, dando tudo aos seus filhos. A graça é a justiça de Deus sendo revelada nessa terra. E o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é Cristo.
Sabe, irmãos, existe um equívoco, e nós precisamos esclarecer bem isso, porque somos uma igreja que prezamos pela clareza e pela profundidade da palavra. Existe um equívoco de pessoas, de doutrinas, que falam que a justiça de Deus vai castigar alguém, ou que a justiça de Deus vai ao encontro de alguém para punir. Isso está equivocado. Eles estão confundindo a justiça de Deus com o juízo de Deus. Eles estão confundindo a justiça de Deus com o castigo de Deus. E são coisas totalmente diferentes, amém? Posso ouvir um amém da igreja? Está ficando claro, irmãos? A justiça de Deus é o próprio Cristo. Ele é a justiça de Deus. Ele veio cumprir a justiça de Deus. Se você ler Romanos, se você estudar Romanos, você vai compreender claramente sobre isso, que Jesus, nele é cumprido toda a justiça de Deus. Ele é justo e ele é justificador. Cristo, e nele nós também somos feitos justiça de Deus. Cristo é a graça. Você pode, nesta tarde, abraçar a graça de Deus e receber dele plenitude. O Evangelho é Cristo e a sua obra. O Evangelho, ele não é falando daquilo que nós fazemos para Deus, ou daquilo que nós somos diante de Deus. Não, está equivocado isso. O Evangelho é Cristo e o que ele fez por nós, aleluia. Vamos aplaudir Jesus, irmãos. Aplauda Jesus bem forte. Aleluia, 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 aleluia. No céu existem 24 anciões, são reis, eles têm poder, autoridade, governo, e eles vêm da eternidade. E a palavra de Deus fala que eles pegam suas coroas e lançam ao chão, adorando ao Cordeiro. Que poderoso, irmãos, como seres tão poderosos se lançam diante de Cristo. Porque Ele fez uma obra que ninguém jamais poderia fazer. E Ele fez por amor a mim e a você. Amém? Então a graça de Deus é o próprio Cristo. Nele, em Cristo, tudo é restaurado. Você pode, nesta tarde, abraçar a graça de Deus, que é Cristo, e receber dele tudo que foi perdido, receber plenamente nele, nesta tarde. Quando eu vou falar dos 5 aspectos da graça de Deus, irmãos, sabe, a graça é a provisão em todas as áreas da sua vida. O número 5, dentro da numerologia bíblica, o número 5 é o número da graça de Deus, porque Deus fez tudo em 5 dias, e quando fez o homem no 6º, tudo já estava pronto. E existem 5 pontos de provisão plena de Deus, que vai alcançar a sua vida nesta tarde. Quantos creem? Diga, eu creio em nome de Jesus. 5 pontos. Primeiro ponto, o perdão. Primeiro ponto, primeiro aspecto da graça é o perdão. Sabe, o pecado nos afastou de Deus. O pecado nos distanciou de Deus. O pecado deformou a nossa alma. O pecado trouxe a vergonha. O pecado, ele trouxe a humilhação. O homem agora estava com vergonha de Deus. Deus falou a Adão: ei, Adão, Eva, onde você está? E o homem estava escondido, com vergonha de Deus, por causa do seu pecado. É ou não é verdade? O pecado trouxe vergonha, o pecado trouxe morte, o pecado trouxe um afastamento de Deus. Mas hoje em Cristo Jesus,
você vai receber a provisão do perdão de Deus sobre a sua vida. E tudo aquilo que traz vergonha, que traz medo, tudo aquilo que te afasta de Deus, o sangue de Jesus vai cobrir. E você vai se achegar diante do Pai com confiança, convicto do perdão de Deus na sua vida. Sabe, irmãos, a graça, o primeiro aspecto da graça é o perdão. Nós somos perdoados. Quantos podem dizer, eu sou perdoado em Cristo Jesus? Põe para mim na tela, por gentileza, Romanos capítulo 4, versículo do 6 ao 8. Romanos 4, do versículo 6 ao 8. O apóstolo Paulo vai explicar bem sobre isso, sobre o perdão, sobre como a graça de Deus manifesta o perdão na nossa vida. Olha só, irmãos, o que diz o texto. Diz assim, do versículo 6 ao versículo 8. Glória a Deus. Diz assim, se você puder colocar na tradução, por favor, meu amado. A tradução que eu uso, que é a Almeida Revisada Contemporânea. Edição contemporânea. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim: assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus acredita a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujo pecado são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não acredita o pecado, ou seja, não imputa o pecado, porque eu e você, nós pecamos. Essa é uma verdade. Nós pecamos, o pecado está em nós. Nós pecamos, nós nascemos com essa natureza pecaminosa. As pessoas pensam de uma mentalidade equivocada, eles pensam que se tornam pecadores a partir do momento que começam a pecar. Isso está errado, isso é um equívoco, porque nós nascemos pecadores. Amém? Amém, igreja? Uma mangueira, ela não se torna mangueira quando dá fruto da manga. Ela nasce mangueira, é ou não é verdade? Quando você olha para um pezinho de mangueira, você fala, olha, ainda não é uma mangueira, só vai ser mangueira quando der manga. É assim que você fala? Não, é uma mangueira. Ela vai dar a manga. Assim somos nós. Nós nascemos uma pecadeira, um pé de pecado, amém? Uma hora vai dar pecado, uma hora o pecado se manifesta, porque está dentro da nossa natureza. Mas olha o que a palavra de Deus diz, quando fala da justiça sem as obras, fala, bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas, cujo pecado é perdoado e cuja iniquidade é coberta. Sabe em que momento Davi falou isso? No momento que ele estava se quebrantando diante de Deus por causa do seu pecado, porque ele havia adulterado, ele havia assassinado, ele havia escondido o seu pecado. E naquele momento que ele foi confrontado pelo homem de Deus, pela palavra de Deus, ele se humilhou diante de Deus e falou, por revelação do Espírito, bem-aventurado o homem cujo pecado é perdoado e cuja iniquidade é coberta. Jesus veio para perdoar os nossos pecados e para cobrir as nossas iniquidades. Sabe, irmãos, olha para cá, eu preciso que você tenha clareza a respeito disso, porque quando nós nos achegamos diante de Deus, carregando sobre nossa vida o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é a justiça de Cristo, é o manto de justiça de Cristo. É quando Deus matou o animal lá no jardim do Éden. Deus matou o animal, tirou a pele do animal e fez uma roupa para Adão.
e para Eva. Aquele ato aponta para a cruz, aonde o Cordeiro de Deus seria morto e o seu sangue derramado, e a sua justiça iria nos cobrir, ia cobrir a nossa vergonha, a nossa nudez, a nossa maldade, e agora cobertos pelo sangue de Jesus, somos aceitos pelo Pai. Quantos podem aplaudir Jesus nesta tarde? Sabe, é isso que a palavra de Deus está falando. A provisão de Deus sobre a tua vida é o perdão das tuas iniquidades, a libertação completa e total das tuas maldades. Eu não sei quais são as tuas maldades, mas eu sei acerca do meu passado, dos pecados que um dia me aprisionaram, dos pecados que um dia me escravizaram. E eu vou falar uma coisa para vocês claramente, irmãos. Um dos maiores tesouros que eu tenho na minha vida é a minha libertação, é ser livre do pecado. Ah, irmãos, não tem coisa mais maravilhosa do que você ser livre do pecado, do que você viver para Deus. A santidade, não que venha de mim mesmo essa santidade, porque a santidade vem de Cristo, é a santidade dele na minha vida. Mas você ser livre do pecado, você poder andar e viver uma vida em santidade. Esse foi um dos maiores presentes, o maior presente que Deus me deu. Bem-aventurado o homem, a Bíblia vai dizer, cujo pecado é perdoado, cuja maldade é coberta. Quantos querem receber o perdão do Senhor nesta tarde? E ter suas iniquidades completamente cobertas, o pecado apagado, lançado no mar do esquecimento, o seu pecado, sabe, sair da sua vida, você ser liberto completamente, ser completamente lavado e ser completamente provido de uma capacidade de dizer não para o pecado, ser completamente provido de uma capacidade de caminhar em santidade diante do Pai. O primeiro aspecto da graça é o perdão. Você já foi perdoado. Quantos podem dizer, quantos podem colocar a mão no coração nessa tarde e dizer, eu já fui perdoado? Aleluia. Nós somos perdoados, irmãos. Como filhos que são perdoados, nós podemos chegar diante do Pai com liberdade, com amor e ser aceitos pelo Pai. Sabe, você pode essa tarde chegar diante do Pai com ousadia, diz a palavra, e se aproximar diante dele, porque quando Deus ele olha agora para você, ele não vê os teus pecados. Ele vê o sangue de Jesus na sua vida. Ele olha para você, ele vê a justiça do seu filho na sua vida. Nunca chegue diante de Deus carregando as suas próprias justiças. Ah, eu sou santo porque eu oro muito. Eu sou santo porque eu subi ao monte, porque eu jejuei. Não, eu sou santo por causa de Cristo. Porque a justiça dele está na minha vida. Porque Ele perdoou os meus pecados, porque Ele morreu pelas minhas iniquidades. Por isso eu posso me chegar diante de Deus com confiança e receber graça do Pai. Quantos podem aplaudir Jesus nessa tarde? Aleluia! O segundo aspecto que a graça de Deus vem trazendo na nossa vida é a cura. Sabe o Salmo que nós lemos, 103, né? Se nós voltarmos lá para o Salmo 103, existe uma sequência nesse Salmo que nós estamos abordando, essa sequência. Salmo 103, aleluia. Projeta novamente na tela, por gentileza, o Salmo 103, que diz assim, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades, é Deus quem perdoa. Aí o texto continua, e sara todas as tuas enfermidades. É o Senhor que provê a cura.
Lá no Jardim do Éden, Adão não tinha doença. Ele não tinha enfermidades. É ou não é verdade? Lá ele não tinha doença. Lá não tinha gripe, não tinha virose, não tinha câncer, não tinha defeitos, não tinha dor, não tinha sofrimento. Adão vivia a completa graça de Deus. Mas em Cristo Jesus, essa graça é restaurada em nossa vida e toda provisão de cura sobre a sua vida está à sua disposição. Cristo, Ele veio trazer sobre nós completa provisão de cura. Olha o que diz Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5. O profeta Isaías vai trazer uma revelação a respeito do Messias, com respeito a Cristo, e ele vai dizer exatamente quando Cristo está morrendo, qual é o propósito da sua morte. Olha o que diz Isaías 53, versículo 4 e 5, diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quantos creem nessa palavra? Diga: eu creio, em nome de Jesus. Jesus, quando Ele morreu na cruz, Ele estava pagando os nossos pecados. Ali, Ele estava levando sobre aquele madeiro toda a ira de Deus, as nossas enfermidades, as nossas maldades, iniquidades, tudo aquilo que nos aflige, estava ali sendo lançado sobre Ele, para que nós hoje nele tenhamos completa provisão de cura. A cura está à sua disposição. Eu não sei, eu não conheço a sua vida. Eu não sei se você luta contra enfermidades. Eu não sei se você luta contra ataques de enfermidade na sua vida, ou se você vive um estado de maldição hereditária. Conheci pessoas que tinham constantes enfermidades na família. O avô morreu de câncer no estômago, o pai morreu de câncer no estômago, e um jovem de 15 anos estava diagnosticado com câncer no estômago. Eu não sei se você vem dessa realidade, mas eu quero dizer para você nesta tarde que Jesus já levou sobre o madeiro toda a enfermidade, toda a maldição, e você pode ser completamente livre dessa maldição. Aplauda Jesus bem forte, irmãos. Aleluia! Você pode ser completamente curado. Eu conheci um jovem que vivia essa realidade, e ele dizia: eu sou completamente curado. O avô, o pai tinham morrido de câncer no estômago, e ele, agora com 15 anos, magro, sofrendo dores terríveis no estômago, e ele confessou a cura, e ele foi curado. Você pode nesta tarde crer na graça de Deus, que é Cristo, e ter completa provisão de cura sobre a sua vida. Talvez você esteja vivendo a aflição da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, do medo, de opressões espirituais terríveis, mas saiba que Jesus hoje, Ele é a tua cura, Ele é a tua libertação, Ele tem completa provisão de cura sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você tem que confessar: Jesus, Ele levou sobre a cruz, o madeiro, todas as minhas iniquidades, todas as minhas enfermidades. Eu não aceito na minha vida enfermidade.
Eu confesso que Cristo é a justiça de Deus. Esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto, vamos dar uma corrida, que o tempo voa. O terceiro aspecto da graça é proteção, livramento. Você lembra do Jardim do Éden? Lá, Adão e Eva estavam completamente protegidos. Lá, eles tinham completa proteção de Deus. Mas em Cristo Jesus, isso é restaurado na nossa vida. Nós estamos guardados pelo Senhor. Amém, irmãos? Quantos estão guardados por Deus aqui? Levanta a mão assim. Sabe, o Salmo 23 vai dizer para nós: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consola. O Senhor é que me dá livramento. Olha o Salmo, se nós voltarmos aqui para o Salmo 103, o Salmo base que nós estamos usando hoje para a mensagem, vai dizer assim no versículo 4: quem redime a tua vida da morte, da perdição, é Ele que tira você da cova. Você estava lá na cova e o Senhor pega a tua mão e te puxa da cova. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive essa experiência. Sabe, irmãos, quando eu era criança, eu fui atropelado por um carro e eu passei pela cova. Eu estava, Adson, com um pé na cova, sabe? Mas Deus tinha um propósito na minha vida. Ele disse: não, meu filho, eu vou redimir a tua alma da cova. Amém? Sabe, Deus é que nos traz a proteção, completa proteção, completo livramento. O Senhor vai guardar a tua vida, o Senhor vai proteger você como a menina dos seus olhos. A graça de Deus, ela nos traz completa proteção. Quantos se sentem protegidos por Deus nessa tarde? Quantos podem confessar: em Cristo eu tenho completa proteção? Confesse: em Cristo eu tenho completa proteção. Eu tenho confiança, eu posso andar com confiança, sem medo, porque em Cristo eu tenho completa proteção. Sabe, irmãos, a graça de Deus, ela é a proteção, é Deus guardando a nossa vida. Ele segura na nossa mão, Ele não permite que o nosso pé vacile, Ele não deixa que nós venhamos a cair, Ele segura na nossa mão. O quarto aspecto da graça de Deus é a condução. É Deus que vai conduzir a sua vida. No Jardim do Éden, haviam duas árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Quantos lembram dessa história? O que o homem escolheu? Adson. O que o homem escolheu? A do conhecimento do bem e do mal. Agora o homem, ele quer tomar suas próprias decisões. Ele diz: eu vou conhecer o bem e vou conhecer o mal. E agora eu vou escolher as minhas decisões. E isso foi o fracasso da humanidade. Sabe, a graça de Deus, ela nos traz completa provisão de condução. Deus, Ele quer conduzir a nossa vida. Não é nós que temos que tomar as nossas decisões acerca do que é correto ou do que é errado, não. Nós temos que ser guiados pelo Espírito. É o Espírito que nos move, é o Espírito que nos impulsiona, é o Espírito que nos dá clareza, é o Espírito que nos traz sabedoria, é o Espírito de inteligência, é o Espírito do temor do Senhor. Tem nada a ver com o conhecimento do bem e do mal. Eu não quero nada com isso. Eu quero comer da árvore da vida, que é Cristo. Quantos querem comer dessa árvore? Aplauda Jesus bem forte. Aleluia. Sabe, irmãos, o Senhor quer conduzir a sua vida. Salmo 23, versículo 4.
O Senhor quer conduzir a tua vida. Você nesta tarde pode entregar a sua vida ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor venha conduzir completamente a minha vida. Diz assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, que é Cristo. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aleluia. A graça de Deus nos traz completa provisão de condução. O Senhor vai conduzir a sua vida. Quantos querem ser conduzidos pelo Senhor? O quinto aspecto da graça de Deus é a prosperidade. Deus, Ele quer trazer à sua vida completa provisão de prosperidade. Completa provisão. Quantos querem receber a provisão do Senhor sobre a sua vida? Quantos querem ser prósperos? Quantos são prósperos? Quantos confessam: eu sou próspero em nome de Jesus? Sabe, a pobreza nunca fez parte do plano de Deus. Nunca. Pobreza e miséria nunca fez parte do plano de Deus. A escassez, como falou o irmão Adson, a escassez, a perda, a falta. Muitos de nós crescemos em ambientes que geraram esse sentimento de falta. Vai faltar, vai acabar, não vai ter. Quantos estão entendendo? Diga amém. Lá no jardim do Éden não tinha falta. Não tinha falta de nada. Adão vivia a completa graça de provisão. E em Cristo Jesus, você vai viver completa provisão de Deus na sua vida. Em Cristo Jesus, você vai viver a plenitude de graça, graça sobre graça, abundância. Sabe, é Ele. A Bíblia vai dizer em Salmo 103, se nós voltarmos para o Salmo 103, lá para o versículo 5, diz assim: é Ele quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova. O Senhor vai encher você de bens. Quantos recebem? Aplauda Jesus nesta tarde, bem forte, bem forte. É Ele que traz completa provisão. Olha para cá, você precisa compreender esse aspecto da graça, da bênção de Deus, porque em Cristo Jesus nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Ei, você não vai ser abençoado, você já foi, você já é abençoado. Ande como alguém abençoado. Você vai andar como alguém abençoado. Você vai andar como alguém próspero. Você vai andar como alguém provido da graça de Deus. Quantos podem aplaudir Jesus? Todas as suas necessidades já foram supridas, já estão à sua disposição em Cristo Jesus. Você pode se apropriar nesta tarde disso. Você pode se apropriar dessas